Aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer para ti, artesão, para ti que está começando a trabalhar com ferro, o que é a calandra, o mistério da calandra, certo? Existem calandras de tudo que é tamanho, existe calandra industrial, mas nós estamos falando aqui da calandra em nível artesanal, que o artesão vai fabricar, pode até comprar, existem calandras pequenas assim, mas eu não tenho visto muito no mercado. A minha eu fiz, vou mostrar a minha. Existem vários vídeos sobre calandras. Para que serve a calandra? Com a calandra eu vou, a partir de uma chapa, eu vou ir dobrando ela e vou fazer um tubo perfeito, certo? Do tamanho que são os tubos da minha calandra, eu consigo fazer um tubo, certo? Também eu posso estar calandrando uma barra maciça para fazer uma circunferência. Para isso que serve a calandra. Ela é bem importante, bem necessária para o artesão fazer um assento de banco, um tampo de mesa, qualquer coisa redonda que tu queira fazer bem feito, é com a calandra, certo? Então, o princípio da calandra é o seguinte: nós temos dois eixos com dois rolos, vamos dizer assim, de aço, tá? Fixos. Fixos, que eu quero dizer, é que eles não se movimentam nesse sentido, mas eles giram, certo? E um terceiro rolo, que gira também, mas que ele tem um movimento de dar pressão sobre os outros dois. E no meio disso aí fica o material que vai ir para um lado e vai ir para o outro, e ele vai ir dobrando de uma forma linear. A força da dobra vai ser a mesma em todo ele. Então tu passa ele para um lado, aumenta a força, passa para o outro, depois nós vamos ver na prática agora na sequência. Tá? Esse é o princípio da calandra. Nós precisamos de saber, para estudar isso aí, nós precisamos saber dois conceitos. Tá? Precisamos saber o que é diâmetro. Então, diâmetro é a medida de uma forma redonda, é a medida essa aqui, ó. Isso é o diâmetro. E nós precisamos também saber o que é circunferência. Circunferência é a medida linear contornando toda a volta dessa forma redonda, um aro, por exemplo, certo? A circunferência. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender, e é necessário isso, bem necessário, é o cálculo da circunferência. Por exemplo, tu quer fazer um círculo de 1 metro. Qual é o tamanho que eu preciso da barra? Aí existe a fórmula que se usa na geometria, que é 2πr. Mas tu não precisa usar toda ela, porque ela é desse jeito porque tu usa ela para outras coisas. No nosso caso aqui, tu só quer saber a circunferência ali mesmo, tu simplifica usando o diâmetro vezes o π. O π é um número 3,14, é um número da matemática, que é decorado, não tem... O π é igual a 3,14. Então, o diâmetro vezes o π vai dar o comprimento total da barra, certo? Agora vamos passar para a calandra e vamos ver na prática isso aí. Então, pessoal, essa aqui é a minha calandra, que foi eu mesmo e meu amigo Roberto Maslach que fabricamos, tá? Então, conforme o desenho lá, ela tem um rolo aqui, ó, e o outro no outro lado, certo? Que são fixos, eles não mudam a distância entre eles. Eles são soltos, né? Soltos no sentido de giram, né? Soltos, mas são dentro dessa estrutura eles não se mexem, não mudam a distância. E esse outro rolo em cima, que é montado sobre dois mancais, um em cada lado, que esses mancais são controlados por esse parafuso aqui, que vai dar pressão dele, vai regular a distância dele sobre os outros dois, certo? Basicamente é isso aí. Eu controlo essa pressão com essa manivela que eu tiro e coloco. Quando eu fabriquei isso aqui, eu coloquei uma correia aqui de bicicleta. Quando eu girava um, girava os dois. Mas isso não funcionou muito porque quando tu faz uma circunferência muito pequena, o círculo bate na corrente. Então eu arranquei fora, agora eu mexo um e mexo no outro.
tá? E aqui eu giro, agora eu vou mostrar como é que eu giro a peça. Então agora nós vamos calandrar uma circunferência com 50 centímetros de diâmetro. Supondo que eu vou fazer lá um espelho, uma mesinha, não importa, tá? Eu preciso fazer, aí eu escolhi essa barra aqui que ela tem 1 polegada de largura por 3,16 de espessura, certo? Se tu tem dificuldade em interpretar essas coisas de medida em polegada, me fala aí que eu faço um vídeo te explicando isso aí no detalhe. Olha só, então, vou colocar ele na minha calandra, eu já regulei, no caso da minha calandra eu preciso regular os dois lados aqui, esse tubo aqui está perfeitamente paralelo aos demais, né? Aos de baixo. Coloquei o tubo ali, na calandra, certo? Vou aplicar uma pressão nele, de meia volta, um lado e meia volta no outro, e vou percorrer todo ele, todo o perfil, certo? Chego no final aqui, eu vou indo devagar, principalmente, aqui no caso eu estou demonstrando, eu estou um pouco mais devagar, mas principalmente se eu estou calandrando um material muito grosso. Quanto mais devagar eu for, eu estou economizando a força que eu estou aplicando na estrutura da minha calandra. A calandra vai durar mais tempo. Minha primeira calandra não durou muito porque eu comecei a achar muito divertido da pressão ali, em seguida ela se quebrou toda. Então, tem mais meia volta ali, percorro toda a barra até o fim e assim, consequentemente, eu sigo fazendo. Nesse caso aqui eu vou fechar ela. Eu posso ter a possibilidade de eu estar fazendo um projeto que eu quero um arco, um semicírculo, enfim, são possibilidades. Agora, como já está bem perto aqui, ó, então eu não vou mais dar meia volta aqui, vou dar um oitavo de volta, para ela não passar. Se ela passar um pouquinho, não tem muito problema. Se ela passar muito, vou ter que desfazer, desentortar tudo de novo. Ó. Então, no final eu tenho que ir devagar, mas um oitavo de volta. Então, pessoal, fechou o meu círculo, a minha circunferência, certo? Bateu a medida precisamente, certo? O que mais eu posso falar sobre isso? Por exemplo, se esse material aqui ele é flexível, eu posso abrir ele para tirar daqui, conforme eu vou fazer. Mas quando tu for fabricar a tua calandra, é interessante tu ter a opção de tu tirar esse rolo aqui de cima para tu poder tirar a circunferência sem mexer nele. Se o material for muito grosso, se tu abrir ele, tu estraga ele. Então essa aqui eu fiz tirando esses 4 parafusos aqui, sai fora esse rolo de cima e eu posso tirar a minha peça que eu acabei de calandrar, certo? No caso dessa aqui, como eu falei, ele é um material mais flexível, ó. Eu tiro dessa forma. O que mais eu posso falar que é importante é o seguinte: se tu observar bem, tu vai ver que aqui no final ele tem uma partezinha reta. Por quê? Porque é a parte que fica entre a distância entre um rolo e o outro. Tem nos dois lados, tá? Então, ou eu vou fazer essa peça aqui, eu vou moldar ela, seja com martelo de bola aqui, ó, certo?
ou seja, com a mola e o grifo, ou eu conhecendo a minha calandra, eu sei que isso aqui tem 4,5 cm, eu já coloco na barra 9 centímetros a mais, calandro ela de forma que ela se transpasse e corto fora aquela peça. Ok? Soldou aqui, perfeito. Era isso aí por hoje. Curtiu? Dá um like aí. Se tu quer saber mais sobre isso, me pede que eu te respondo. Falou, um abraço.